Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. Como nossos amigos aqui mesmo da Jovem Pan diz, é o podcast que mostra Maringá para o Brasil e não porque o mundo, na verdade. Meu parceiro de mesa, Nelsinho, como que você tá, parceiro? Opa, beleza, Marcel? Começando mais um podcast Vendendo Maringá. Mais um episódio desse podcast que está aqui sempre trazendo os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E é claro, a gente está aí para o mundo, por que não? Opa, né? YouTube, né? O mundo está de Como olho você no mesmo Maringá diz, também. né, Nelsinho? O YouTube dura quanto tempo? 6 meses e mais a vida inteira, Rapaz do céu, a vida exatamente. inteira mais 6 meses. Então isso você aí. quer assistir os nossos episódios, você que está aqui no YouTube, não esqueçam de ir lá e dar um sininho. Por que tem que dar o sininho, Nelsinho? Porque é o seguinte, você se inscreve, claro, primeiro no canal, segue a gente aí no YouTube, né? Está nos assistindo no YouTube, segue a gente. E o sininho é para que você, toda vez que a gente tiver um episódio novo como esse, mais um episódio fantástico como esse, você vai ficar sabendo, será avisado. Não só episódios, como shorts, como todos os tipos de assuntos e conteúdos que a gente venha subir aqui no YouTube. Que tiver de novidade, exatamente, aparece para você. Cada vez mais, tem muitas mais ideias vindo por aí. Vendendo Maringá, promoções você e vê tudo que mais. só que cresce, juntamente com a Jovem Pan, Exatamente. junto com o nosso parceiro desse mês, aproveitando, né, esse mês de julho, que é o mês da pizza. Exatamente. E nós estamos tendo uma promoção, né, Nelsinho? Rapaz, E que olha promoção só, gostosa, hein? Deliciosa. E olha só, depois do episódio, né, da pizza, nós fomos lá degustar a pizza. Rapaz, que pizza boa, hein? Céu. Eu tive que me segurar. Pena que não podia trazer aqui no estúdio, né? Mas Exatamente. senão a gente ia acabar. Foi aqui do lado, né? Exatamente. Mas aqui o pessoal aqui da Jovem Pan aprovou, já deu nota A. Exatamente. Então, um abraço pro pessoal da Garagem eu Pizzaria. não tive a oportunidade ainda de provar aquela uma que você sempre pede, Marcelo. Ah, é a burrata. Burrata. A burrata. Pô, que pizza maravilhosa. Pizza de burrata, ainda vou provar ainda. Essa Vou pizza pedir, é boa, mas ó, ele trouxe pra gente aquele dia, foi uma portuguesa, né? Trouxe uma doce, cara, que delícia. Nossa, fantástica. De banana com... Não, de abacaxi. Abacaxi foi... Abacaxi com... acho Mas que ele era... como que ele falou? Ele... Flambada. Que delícia, rapaz. E ele falou mesmo, né? Que era Sensacional. pizzaria. Então, pra você que tá assistindo a gente, tá gostando do nosso conteúdo, não perca essa promoção do mês de julho. Por que pizza? Exatamente. Então, as Escreve aí melhores... nos comentários. Escreve nos comentários de toda Exatamente. terça-feira, todos os nossos episódios de terça. Você vai lá e comente o porquê pizza. Nós estamos no mês de julho, que é o mês internacional da pizza. Isso. Então é dia 10 de julho. Dia 10 de foi julho comemorado, é comemorado o Dia da Pizza. Dia Mundial da Pizza. Dia Mundial da Pizza. E para ter Dia Mundial, rapaz, tem que ser um E prato por bom, que não né? pizza? Por E a quê? promoção é a seguinte, pessoal. Então as duas melhores respostas vão ganhar uma pizza grande salgada, dos sabores clássico, e uma brotinho do doce. Exatamente. Então são duas pizzas toda semana para você concorrer e degustar. E a gente gostaria que você desse um feedback da pizza, se foi boa, se não foi, o que vocês acharam Exatamente. da Garage Express Pizza. É isso. Garage Express Pizza, que também é Garage Motors. E Garage Motors, do nosso amigo Exatamente. Steve. Um Muito abraço para bem. você, Steve. Então, não perca essa promoção. Já falamos dos nossos merchan aí, e agora vamos lá pro nosso amigo que tá aqui hoje, Rapaz, é um... amigo de anos. E é sempre assim uma satisfação, até porque foi um dos primeiros a acreditar nesse projeto. Verdade. Né? Ele veio aqui Tá agora no segundo episódio da nossa da Vendendo Maringá, né? Lá há mais de no um começo ano, do ano passado. Ano passado, isso mesmo, março do ano passado. Março do ano passado, isso aí. E ele tá de volta. Rapaz, o mais legal disso tudo, Nelson, que eu gostaria até de agradecer a parceria. Nesse mais de um ano que nós estamos, eu tô com ele já quase há 3 anos juntos. Não tô casado com ele, né? Nós estamos juntos na parceria, na parte de engenharia e na parte de documentação. Excelente. E cada mês que passa, a gente consegue, parece, captar mais serviços e ser mais parceiros ainda. Então é legal a gente ver que com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais próximo. E por que não daqui a pouco ter um escritório juntos os dois aí? E que é mais bacana é a gente, com essa convivência e vivência profissional também, né? Além de pessoal. Sim. Que é uma pessoa fantástica. E o crescimento dele, né? É saber que a gente, nessa convivência profissional, saber que a gente realmente traz aqui um profissional de alto gabarito e alta capacidade. E é ele, pessoal. Quem está aqui conosco hoje é ele, o nosso amigo, meu amigo querido, meu parceiro já de algum tempo,
Rogério Lonardoni, da Lonardoni Engenharia. Rogério, um abraço, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Uma satisfação sempre tê-lo aqui, recebendo você aqui. Obrigado, Marcel. Obrigado, Nelsinho. É uma satisfação minha estar aqui com vocês mais uma vez no podcast. E vamos no nosso mercado imobiliário, né? É isso aí. É isso aí que a gente mais gosta, né? Exatamente. A gente vive. Primeira vez na Jovem Pan, né? Primeira vez na Jovem Pan. Exatamente. É isso aí, Rogério. Muito bom, muito Vambora, bom. bora lá. É isso aí. Rogério, e como a gente já... O pessoal que ainda não assistiu o Rogério, como o Nelsinho mesmo falou, no começo do nosso projeto Vendendo Maringá, nós gravamos alguns episódios e o Rogério se não foi o primeiro, foi o segundo. Foi o segundo episódio aí. Então você quer saber um pouquinho da vida do Rogério, como ele começou, quem ele era, assistam lá, não percam isso daí. Porque hoje nós vamos querer ser mais direto, queremos saber um pouco do mercado imobiliário, exatamente. Queremos saber o que evoluiu, o que o Rogério evoluiu de lá para cá. Mas antes disso, Rogério, fala um breve currículo seu aí, só para o pessoal entender quem é o Rogério Lonardoni, da Lonardoni Engenharia. Rogério, você nasceu mesmo aqui em Maringá, você estudou aqui, você fez engenharia, arquitetura. O pessoal quer saber quem é o Rogério Lonardoni. Conta um pouquinho, um breve currículo seu aí, por favor. Obrigado pela oportunidade, Marcel. Obrigado à Jovem Pan também pelo espaço. Então, a minha trajetória é um pouco diferente dos outros engenheiros, né? Que tem ultimamente. Normalmente eles estudam primeiro, vêm de uma família já que talvez da área, né? Tem alguém da área também que trabalha. Da minha já veio um pouco diferente. O meu pai ele trabalhava também nessa área, mas era na parte de execução, na parte operacional. E eu comecei muito jovem. O pai também. era mestre de obra. Isso, era mestre de obra. O pai era braçal, então, né? Braçal. Pegava no batente mesmo. E eu comecei como ajudante, como servente de pedreiro, já há 19 anos atrás. E desde sempre eu senti que eu era empreendedor. Então, pouco tempo depois eu já comecei a empreender, já comecei a fechar os meus próprios serviços, como reformas, construções, né? Início as pequenas, depois foi começando os de alto padrão. E aí Pegou rápido. Rápido. Tudo a gente tenta, eu acho que é do brasileiro a gente tentar fazer as oportunidades que aparecerem pra gente, a gente agarrar, né? Então, todas as oportunidades que apareceu para mim, eu agarrei o mais rápido possível. E naquela luta mesmo. Aproveitou a experiência do pai. Sim, e agarrou essa oportunidade com os dentes e aprendeu rápido o ofício. Isso, aprendi rápido e sempre tentei aperfeiçoar e aprender. Eu sempre estou fazendo cursos, inclusive praticamente o ano inteiro eu gasto, se for para me ver de faturamento de curso, é um valor imenso, né? Então tudo que a gente aprende hoje, eu acho que é para a gente evoluir na empresa como profissional. Então, assim, eu tentei, o mais rápido possível, tentar evoluir, crescer como profissional e como empresa. Estudei engenharia civil, me formei, e eu fiz uma pós-graduação já, como segurança do trabalho também. Então, eu já sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E eu atuo hoje na área praticamente de residências de alto padrão, que a gente fala. O que é essa residência de alto padrão? Que a maioria que o pessoal fala. Obras de alto padrão, né? Obras que elas são bem executadas, né? Na parte de impermeabilização, na estrutura, superestrutura, toda a parte de execução dela. Isso que é uma obra de alto padrão. Independente do tamanho, pode ser uma casa pequena, uma casa simples, 60, 70 metros. Ela pode ser uma obra de alto padrão. Sim. Muitos corretores, vendedores vendem casa. O pessoal casa... confunde, às vezes, alto padrão com mansão, né? Isso, tem que mansão. Vamos dizer, imóveis acima de 300, 400, 250 metros, 5, 6 quartos. E o alto padrão, às vezes, é a forma de fazer, né? Isso, tem duas coisas distintas. Tem a obra de alto padrão e tem a casa de alto padrão. Sim. Eles vendem a casa de alto padrão, mas ela pode ser uma obra de alto padrão ou pode ser uma obra de baixo padrão. Sim. Ela pode dar problemas futuros, né? De Sim. impermeabilização, de infiltração. Acabamento. Patologias. Então, você olha a casa, ela tá linda, né? Na hora que você vai comprar. Mas se ela não for bem executada, ela vai ter problemas que você gasta até mais depois para reformá-la. Então, esse foi o meu objetivo mesmo como empresa e profissional na experiência que eu tenho prática, trazer todas as obras que eu faço uma obra de alto padrão. Para o cliente não ter a dor de cabeça depois, então vai ser bem feita. Talvez gaste um pouco mais nesse primeiro momento na construção, só que não tem imprevisto depois, né? Porque o problema depois é retrabalho, viu, pessoal? Rapaz, a hora que começa... É a dor de cabeça, né? Vixe, é uma problema. filtração. Não, e aí tem que quebrar, aí tem que fazer de novo.
E não é é o que a fácil. gente já falou em alguns episódios aqui. Às vezes o barato sai caro, muito caro, viu? Sim. Às vezes triplica o valor aí do que você executando uma vez só e bem feito. Mas é engraçado, sabe, Marcelo, que eu já tive a oportunidade de referenciar o Rogério algumas vezes, e o que eu falo, e eu sempre vendo do Rogério é que é alguém que, justamente disso que ele já falou, que tem essa pegada de que ele está sempre se aprimorando, melhorando, mas alguém que veio realmente do braçal e ainda assim quis ainda entrar, fazer um curso superior e ser um engenheiro que entende também da execução. Né? E esse é um diferencial muito grande, pessoal. Entendeu? Porque a gente sabe como que muitas vezes acontece. Não que o engenheiro não saiba executar, né? Mas muitas vezes a pessoa, ou o mestre de obra, o pedreiro, aquele que está à frente ali, tem certas coisas que tem a forma de fazer, né? E o engenheiro vai lá, vai acompanhar a obra, vai ter o projeto, enfim. E o Rogério tem os dois, né? Então, eu costumo dizer, Rogério, que para você, mesmo você já estando, né, com a tua vida empresarial andando, mesmo assim, chegou a um determinado ponto da tua vida e você falou, quero fazer engenharia civil. E foi atrás, né? É isso aí, Nelson. Então, é igual você mesmo falou, sem a experiência prática, você vai demorar muitos anos para você conseguir acompanhar uma obra realmente. Você e poder hoje, cobrar também, né? Para cobrar do mestre de obra. A maioria que você vê hoje, se ele tiver pelo menos de 10 anos de experiência no engenheiro, o mestre de obra sabe mais que ele. Essa é a realidade. Então, a prática ela é fundamental. A teoria, lógico, tem que ter a teoria, né? É um dos princípios também, mas a prática é o principal, na verdade, na obra. Mas eu acho legal, como eu estou semanalmente com o Rogério, nós participamos da mesma reunião, do mesmo grupo do Beni, e a gente vê que eu acompanho ele, lógico, também pelas redes sociais, e pessoalmente nós estamos... bicho, tá craque na rede social, Tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Instagram, LinkedIn... Tira até capacete, tira até o capacete. Apresentador, O bicho. bicho é fera. Isso para vocês verem que eu fiquei até com vergonha da última vez, né? Eu não tinha o costume, né, de falar assim em público. Isso também aí. o grupo que a gente participa ajudou a gente muito na evolução, que a gente tem que estar sempre conversando e também se apresentando. Isso deu uma evolução também tremenda e tudo parte da gente também, né? Porque Era se a justamente gente isso que eu ia não falar, né? quiser, Nesses 3 anos que eu tô com o Rogério, a gente está conversando todo semanalmente e a gente vê essa evolução. E outra coisa que eu acho legal do Rogério é essa evolução na parte, igual nós estávamos falando, Nelsinho, nessa parte da construção. Eu vejo que a Lornador Engenharia, ela está partindo, lógico, não digo que os condomínios fechados têm as casas de alto padrão, mas eu vejo o Rogério em muitos condomínios fechados. Então, acho que tem sido case de sucesso recente, diariamente, né, Rogério? Então, o Rogério tem tido essa... Eu achei legal o que ele falou, que a engenharia, a construção dele é de alto padrão, não é que a casa é alto padrão. É como ele executa o trabalho, é um trabalho em alto padrão, é justamente isso daí. Isso ajuda muito a gente referenciar ele e poder ajudar ele. Então, como você mesmo disse que ele está craque nas redes sociais, a gente acompanha ele pela rede social. Você vê lá, esses dias ele estava mostrando uma laje de uma casa, né? Você estava em cima da laje, né, Rogério? Isso. Estava enchendo a laje? Ou não? A gente estava concretando essa segunda laje. É uma casa bem legal, né? Que ela tem... Bem legal. Depois eu vi o vídeo e falei isso várias vezes, né? Bem legal, bem legal. Não está acostumada a gente ficar fazendo vídeo, agora que a gente está começando, né? Mas ficou bem legal. Ficou bem legal. Ela tem bastante viga protendida na casa, né? Ela tem vãos enormes. O que seria essa viga protendida? Me explica um pouquinho sobre isso aí. Então, dependendo do vão, de um projetista que ele vai estruturar, assim, fazer o projeto estrutural da casa, ele vai depender desse cálculo. Talvez só as armaduras elas não vai suportar o tamanho do vão. Então vai ter que ter um cabo de aço que chama uma proteção dentro ali dessa viga. Que atravessa dentro da viga para ela ter esse reforço a mais. Certo. E nessa aguentar residência... o peso. Isso. É muito usado em prédios, né? Casa é pouco usado, é mais quando tem uns vãos enormes, igual lá tem a garagem com 6 metros em balanço. É um balanço. Balanço. Então agora não é um balanço na garagem, não, Pedro. Não vai colocar balanço para criança. Não é um parquinho, não.
Então é o balanço da parte da engenharia que a gente vai deixar um espaço aberto. São 6 metros abertos, é isso? 6 metros abertos sem pilar. Sem pilar. Sem pilar. Então vai bem interessante mesmo. A gente já tirou as escolas, agora tá bem legal. Vou fazer um outro vídeo para. Rogério, uma curiosidade. Nesse caso dessa casa, já existia um projeto arquitetônico, você só executou ou você fez desde o início, desde o projeto e a execução? Então, esse já tinha um projeto arquitetônico. A minha empresa mesmo é especialista em execução. Correto. Essa é a especialidade. É por isso que eu perguntei. Para o Isso. pessoal entender, a aluna da engenharia, ela faz na parte da execução. Então, você já tem um projeto. Você vai lá no arquiteto, faz o seu projeto, executa ele. Perdão, você finaliza ele, você vai partir para a execução. E na execução é onde entra o Rogério, é o aluno da engenharia. Correto, Rogério? Isso mesmo, Marcel. Então, de qualquer forma, ele tem que contratar um arquiteto primeiro, né? Sim. Para fazer toda a projeção. Nós, dentro do escritório, nós temos um setor que fazemos os complementares. Certo. Que é esse cálculo para ver se há necessidade de proteção ou não. Todo o projeto estrutural, elétrico e hidráulico, que é os complementares. E a execução, que é o que nós somos fortes mesmo, especialista. E assim, cara, para você ter uma ideia, hoje o imóvel, igual você falou, de alto padrão, de residências em condomínio fechado, hoje é o que mais valoriza e o investimento melhor para você investir mesmo o seu dinheiro. Tem retorno. Que tem retorno. A gente brinca, tem menos risco. Menos É. risco. Mas, Rogério, a gente sempre fala, né? O Sim e eu aqui, como você começou a reunião falando do mercado imobiliário. E igual meu avô, o Diógenes Pinto, o primeiro tabelião de Maringá aqui, ele falava para mim, eu lembro muito bem, quem investe em terra não erra. Cara, eu falei, não tem erro, né? Eu vi o Lira, ele publicou esses dias falando sobre o investimento imobiliário. Por mais que seja um investimento que não dê aquele lucro imediato, mas você não perde, igual você está falando. Isso. Você vai executar uma construção. Rogério, eu acredito que você, até o Nelsinho, nós estamos aqui anos no mercado, eu nunca vi ninguém perder. Você mesmo começou a construir uma casa para o Marcel. Um ano atrás, entregando ela hoje. Por mais que aqui um ano atrás aquela construção estava um pouquinho mais alto o valor, você está entregando para mim, eu já vou vender com valor, tenho certeza, 20% a mais do que isso aí. Desde que, claro, a obra tenha prazo, seja bem executada, tenha um Correto. cronograma físico Isso, e porque financeiro tempo bem é dinheiro, executado, Isso. né? E porque, assim, se a obra começa a enrolar, se começa a ter muito problema, Isso aí. daí começa a encarecer demais. Por isso que os Né? condomínios, E aí, às vezes, preço a conta de não- custo estão com problemas. É. Entendeu? Porque tem conta não- condomínio. Por causa disso aí. E o O dinheiro... condomínio está 10, 20 anos para entregar um prédio lá, o cara começa a ter prejuízo. E por isso que é interessante, pessoal, sempre você ver quem que vai executar isso para você. Se você quer investir, lógico, eu também, né? Como eu vou falar contra o mercado imobiliário, né? Sim. Tem coisas a favor, justamente como o Marcel falou. Se você acertar no investimento, não tem o que dá melhor retorno do que o mercado imobiliário. Não tem. Isso aí, quando você acerta bonito. Só que você tem os cuidados, que é isso que a gente está conversando aqui. Como tomar cuidado, porque sim, nós vamos falar de investimento aqui também relacionado à execução de obra, né? O que de repente onde que a pessoa pode ter certeza que não vale a pena economizar nisso, né? Tem outras linhas de coisas que você pode fazer e para vender bem também. Agora, com certeza, se você tem que ter na mão alguém que execute com qualidade, porque mais para frente você tem que dar a garantia, por mais que você esteja fazendo como pessoa física, você tem uma garantia. Se tiver financiamento, nós vamos falar disso também, né, Rogério? Mas o que é importante, só para vocês terem uma ideia, você executa muita obra, ou a grande maioria, hoje quase que 100%, em condomínios fechados. Eu acho que deve ter algumas regras rígidas para isso também, né? Isso. Tem todas as regras de EPI que a gente tem que trabalhar, o Ministério do Trabalho está sempre dentro de condomínio, então todas as normas da construção civil a gente tem que atender. Então, possivelmente não vai entrar pessoas ali que são, vamos dizer, informal. Tem, no mercado tem sempre em todos os lugares, mas no condomínio tem menos que fora de condomínio, né? Então, mas é igual você falou. Hoje o melhor mercado para você investir é imobiliário. Sempre foi, né? Não hoje, mas é uma coisa que vem de anos, né? Historicamente, né? Desde o avô do Marcel que falou, investiu em terra, você não perde. Aqui, ó, vou usar uma outra frase aqui que eu estou pegando do Lira aqui, ó. Franklin Roosevelt. Um imóvel não pode ser perdido, roubado ou levado por ninguém.
comprado em um bom negócio, pago integralmente e gerido com um cuidado razoável. É o investimento mais seguro do mundo. Franklin Roosevelt. Ele é um bem físico, né? É. Como o imóvel é um bem físico, então a tendência dele valorizar ou também de não perder o E seu ainda mais investimento. numa região que a gente mora também, né? Uma cidade Sim. que está em desenvolvimento. Só que cresce e a gente vê E que o não mercado... só a cidade como a região, Sim. né? E uma das vantagens também do mercado imobiliário, do meu foco, que é sempre casas de alto padrão ou residências, é que também é a procura de todos os brasileiros. Todo mundo tem um sonho de ter uma casa. Então, é uma procura muito grande. Então, E ainda por tem um conta- déficit habitacional muito grande, né? Tem. Tem gente que ainda não tem casa. Sim, Né? Sim, no Brasil tem uma enorme, né? E agora está mudando, agora, a partir do dia 7, que é amanhã, né? Já muda o programa também de financiamento Minha Casa Minha Vida. Então, Só lembrando, pessoal, que nós estamos gravando no dia hoje aqui. Você pode estar assistindo em outro dia, mas hoje pra gente aqui é dia 6 de julho. isso Né? Então, o Marcel está falando que a partir de 7 de julho de 2023... muda as condições do Muda, financiamento da Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Então, vai ajudar muitas pessoas que ainda não têm esse sonho de realizar a sua casa própria. O programa veio justamente para ajudar isso aí. Vai ter um subsídio alto. E igual nós estávamos conversando sobre o imóvel, né? Você falou que muita gente não tem o seu próprio imóvel, né? É. E a gente vê, cara, que nessa parte da construção, junto com o Leonardo na engenharia, a gente vê o quão agrega uma boa execução. Igual você estava falando, Nelson, depende de quem vai executar o teu trabalho. É. Porque um exemplo, rapaz, é igual nós estávamos falando, é infiltração, é uma pintura mal feita, porque não adianta o cara executar muito bem feito e daí na hora de entregar no finalmente, né, Rogério, fazer uma coisa errada e deixar uma coisa feia e acaba, querendo ou não digo desvalorizando, mas acaba não agregando no valor que a gente imagina que ia ser. Lá na Leonardo Engenharia, você falou que faz a parte de execução, hidráulica, elétrica, correto? E lá vocês fazem a pintura também, vocês entregam... Um exemplo, Rogério. Eu chego lá, Rogério, eu tô com um projeto, eu quero que você entregue essa casa prontinha. Só entrega a chave. Você faz isso para mim? Marcel, lá na Leonardo Engenharia, o que nós fazemos? Nós somos especialistas nessa construção mesmo, do sonho da casa própria. Então, se o cliente ele tem um sonho mesmo, a gente vai realizar esse sonho e entrega a chave na mão se ele quiser. Se ele não quiser, tem as opções dele mesmo. Metalúrgica, você vai atrás de tudo. Metalúrgica, tudo. Eu quero fazer um portão de blindex, um portão de alumínio. O que eu for, entrego na Leonardo vai entregar para mim, vai dar toda a assessoria para poder entregar a casa do jeito que eu quero. O que nós não trabalhamos, mas terceirizamos é a parte de esquadria, que é o de vidro, metalúrgica, gesso, essas partes. E o Mas restante, vocês vão atrás. Sim, isso aí a gente faz os orçamentos. Sim, dica, tudo. Porque, por exemplo, hoje, vamos pegar um profissional liberal, aí, um empresário. Ele não tem tempo para poder ir atrás disso. Vamos pegar um médico, na verdade. O médico não tem tempo para uma cirurgia, trabalhando que nem um doido. Ele não tem tempo para ir atrás do gesso, atrás de alguém que faz as portas. Então, é tudo isso daí. Então, e a gente normalmente pede indicação de quem já trabalhou com isso. Sim. Né? Então, por exemplo, você não vai executar tudo perfeitamente e depois não ter uma indicação de alguém que vai entregar um gesto de qualidade. Alguém que não vai executar... porque ele não vai... agrega ao trabalho seu, né? O nosso diferencial é que eu dou a garantia até dos outros profissionais, porque eu faço o acompanhamento da instalação e do produto. É isso aí que é o principal. Então, aí quem está assistindo a gente vai entender um pouquinho o que a Leonardo faz. Eu acompanho o Rogério diariamente, semanalmente, igual eu estava falando para vocês, mas isso é o diferencial da Leonardo Engenharia. É esse acompanhamento, igual o Nelsinho falou. Não adianta a Leonardo fazer uma execução perfeita, de chegar nesses terceiros, que são terceirizados, igual o mesmo Leonardo falou agora, e não fazer um bom serviço. Então, tendo um profissional que vai acompanhar a obra, se você ainda não acompanha o Rogério Leonardoni nas redes sociais, você vai ver que ele acompanha a obra mesmo. Então, você pode ir lá acompanhar ele e verificar que existe esse acompanhamento do início ao fim, igual mesmo ele falou. Você vai entregar para ele um projeto, ele vai te entregar a chave. Por falar nisso, Rogério, do início ao fim, né? Então, vamos começar do início, né? Eu queria uma dica sua, até nem tem nada disso aqui no roteiro, é coisa que... script nenhum. Estamos aqui, Rogério tá aqui vindo as ideias aqui. no gogó. E é o seguinte, lógico que a pessoa para construir tem que ter um terreno, obviamente. Mas tem alguma dica da pessoa falar assim, o que elas observarem num terreno
Boa. para que ela possa fazer um trabalho, fazer uma construção e que de repente já não vai onerar tanto de cara. Como escolher melhor o terreno em que ela vai construir? Dica do engenheiro, hein? Vamos Isso lá. é muito importante, é uma pergunta essencial. No primeiro passo, você vai ter que, lógico, contratar um arquiteto para fazer todo o projeto inicial, só que eu faço essa assessoria se precisar também, junto com o arquiteto. O primeiro passo é ver a topografia. Se você vai precisar de um muro de arrimo, alguns outros custos adicionais da construção que normalmente você não está prevendo. Então, isso é levado em consideração. O relevo do terreno. Então, é muito importante nessa compra. Pessoal entender, né, Rogério? Por exemplo, você vai comprar, você vê um terreno que está ali, pô, muito barato, tal. Só que, de repente, você vai ver, comprei. Só que pô, tem uma caída. Né? O terreno vai caindo lá, 1 metro, 1,5 metro. Quanto que não vai de arrimo? Para você não saber, para você fazer uma obra, você tem que fazer um muro. Caso tenha muita caída, quanto mais caída, você tem que fazer um arrimo maior para aguentar, né, a estrutura. Isso. Porque depois você tem que aterrar, você tem que fazer movimentação de terra, tem que pedir mais um monte de caminhão de terra. Então são detalhes, né, que eu acho que tem que ser levado em consideração, né, Rogério? Isso, dependendo do tamanho do arrimo, dependendo do tamanho do desnível, vai ser mais caro do que o valor do terreno. Se for um terreno plano. Muito, né? Quase Acontece dobra bastante, o valor do terreno. Isso, dependendo do projeto. Se você fizer um projeto de subsolo, talvez você economize um pouco. Tudo vai depender, variar muito do que o cliente vai querer. Mas é muito importante você analisar o terreno antes de comprar. Ô, Rogério, aproveitando, o Luiz está aqui comigo aqui hoje. Quando nós compramos um terreno uma vez, ele era muito caído. E daí o pessoal lá da engenharia falou, é bom passar por uma topografia. Daí eu tô vendo até o nome, que eu tinha esquecido desse nome. Chama-se planialtímetro. Planialtimétrico. Chama isso aqui mesmo, planialtimétrico. Planialtimétrico. É onde você vai ver toda a topografia para poder verificar justamente Só pelo aonde nome vai fazer... já vi que o negócio é bom. Rapaz, e passa pela topografia do terreno, né, Rogério? Para ver justamente o que o Rogério estava comentando desse muro de arrimo. Dependendo do terreno, antes de você comprar, isso aqui foi antes de a gente comprar, né, Luiz? Nós fizemos esse estudo para ver justamente se a gente poderia utilizar, igual o Rogério falou. Tem gente que utiliza a caída do terreno para fazer a construção. E muitos têm que fazer o arrimo, não tem como utilizar essa caída. Então, dependendo o molho sai mais caro que o peixe. Então, é justamente isso que o Rogério está falando. Isso mesmo. Depende do que qual que é a intenção, né? Vamos supor, você comprar um grande terreno para fazer, sei lá, casas geminadas, um condomíniozinho de casas geminadas. Dando um exemplo assim. Você tem que ter isso, tem que saber quanto que você vai gastar, você tem que saber que vai uma rua, né? Uma outra coisa que o pessoal também... Mas aí às vezes a pessoa pensa, é uma oportunidade, você vai pagar barato, mas quanto que você, além da compra do valor que você vai comprar o terreno, quanto que você vai ter que gastar para deixar ele, não sei se existe essa palavra, construível, vamos dizer assim, mais ou menos isso. para você edificável, claro, edificável, né? Porque senão você tem que, não é só chegar e começar já a construir em cima. Eu acho que uma das grandes perguntas que o Rogério deve ter, que sempre é relativa ao... que eu acho que você deve assessorar as pessoas quando estão comprando um imóvel, que seria até o ideal, né? A pessoa, antes de comprar, levar o profissional para ver justamente se é acessível o que ele sonha. Eu tenho igual vários... construível, né? E você faz esse tipo de assessoria também, né? Sol da manhã. Eu tenho vários clientes que me procuram antes de comprar. Isso é ótimo, né? Investidores, né? Eles vão comprar um imóvel que está com um preço bom, eles me levam lá. Quanto que fica para reformar? Isso. Que além da construção, estudo, né? nós fazemos a reforma, né? Isso. Então a gente faz esse estudo, o valor que ele vai gastar do investimento para ver se é viável ou não. Inclusive eu terminei uma reforma ano passado que foi feito todo esse estudo antes, foi comprado e agora ele vendeu e ainda teve um lucro, uma lucratividade grande em cima desse imóvel. Rogério, e essa questão do sol da manhã? Isso aí muda bastante, né, cara? Muda bastante de localidade. Na nossa, é o norte que a gente procura sempre, né? Principalmente em placas solares, né? Para a gente aproveitar esse sol. A inclinação também tem vários fatores que a gente consegue legal, né? analisar. Isso aí. Você falou... umas coisas que a gente tinha, um exemplo lá, vou falar lá em Porto Rico, lá que a gente estava comentando. Lá a primeira coisa que o cara pergunta é sol da manhã? Ele não quer saber. Por quê?
porque o sol bate da tarde, bate muito forte. Sim. E querendo ou não, cara, nós somos É, e casados, depende- aí tem as é. mulheres. Rapaz, a primeira coisa que ela vai falar, esse sol aqui na sala, ferve, né? Então Principalmente pra dormir depois, né? Às vezes Rapaz. se bate muito nos quartos à tarde pra dormir, o quarto fica mais quente, fica pior pra dormir. É. Mas voltando só naquilo que você falou em relação a você prever uma situação de orçamentário, né? Como que tá essa relação entre o que você prevê e a execução? Isso é uma dica também que eu acho que você poderia dar pro pessoal. Porque, lógico, a gente trabalha... não é fácil, né? No Brasil, né? Com essa montanha-russa que é a nossa vida, né? E inflação e tal, e tal, e tal. E custo, às vezes, né? Muita coisa ainda nesse mercado é dolarizado também, então depende muito dessa variação. Sim. E papapá. E então existe uma coisa entre o previsto e o realizado. Como que é essa aventura de tentar executar mais próximo do que ficou prometido ao cliente? Então, pode acontecer de ultrapassar, conforme na pandemia, aconteceu Ferro. muito. O ferro, todos os materiais, ele teve uma alta enorme. Gigantesca, né? Então, aí se você não tem uma empresa de confiança, uma empresa que vai finalizar no combinado, você vai ter dor de cabeça. E isso é muito importante também na hora de contratar a empresa que vai fazer essa obra para vocês, né? Hoje você consegue, que o Nelson acho que quer perguntar, você consegue ainda fechar um valor Uma margem fechado? de acerto. Um acerto, Olha margem. só, Rogério, eu quero construir 300 metros de construção. Você consegue passar um preço fechado pra gente? Ó, tá complicado o mercado hoje, né? Sim. Tá muito... É muito por conta da difícil você mudança de falar isso, governo né? e tudo, não tem como a gente ter certeza. Está estabilizado. Se continuar assim, dá para você prever. Porque igual você falou, a pandemia mesmo. A pessoa não tinha como prever. combinou um valor lá, vamos supor, R$1.000 o metro quadrado. Só que o cara gastava mais com isso no material. Então se tornou inviável, né, para o profissional executar essa construção. Então, acho que acredito que agora meio que estabilizou, tá voltando um pouco à normalidade. E, inclusive, são os terrenos, né, Nelsinho? Você que está na parte de imobiliária, os terrenos estão voltando a ficar um pouco mais acessível. Porque teve uma alta muito grande. Como o Rogério mesmo executa construção em condomínio fechado, os terrenos de condomínio fechado eles subiram muito. Porque as pessoas se viram, sei lá, fechadas em apartamentos, não podia nem usar as áreas de lazer, né, dos prédios, que são muito valorizadas hoje e tal. E migraram para um condomínio, né? Pelo menos um espaço de casa que pudesse circular mais e tal. E isso foi um movimento na pandemia em que daí aumentando a procura, obviamente, os valores subiram. Sim. Principalmente em condomínios fechados e até condomínios de chácaras. Sim. Em Maringá, o caso da Zauna, por Sem exemplo, dúvida. entre outros. Mas é isso, essa é a questão que a gente sabe que às vezes a pessoa quer executar, tem lá um planejamento financeiro, tem um planejamento físico também, porque a gente sabe que, por exemplo, vamos supor, chegou lá no começo desse ano, choveu pra caramba. Eu acho que você deve ter tido bastante problema com isso. Fevereiro, março ali, Sofreu. não parou de chover, né? E aí como que você consegue dar conta de entregar no prazo? A gente sabe que isso aí acontece, né? Então você tem ali às vezes em contrato, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a ideia é fazer da forma mais assertiva possível, né, Rogério? Isso, a ideia é essa. A gente faz um cronograma da obra e tenta estimar até um pouco maior mesmo por conta desses imprevistos, né? De chuva e forças maiores. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue seguir o prazo certo. E também a questão de valorização, igual você falou, não é só valorização do investimento. Se você demorar um ano, um exemplo, para construir e teve um aumento de material, naturalmente vai aumentar o valor do imóvel. Ele nunca vai diminuir, né? Sim. Aconteceu agora, por conta da procura, né? Demanda e procura, acontece de abaixar preço e diminuir. Sim. Isso é normal. Só que a maioria que abaixa os terrenos. O imóvel mesmo, ele pode, mas é pouco, né? Não, é difícil. É difícil cair, né? Não ter nenhuma valorização. É muito difícil. Mas é igual você falou, a inflação é diferente da construção civil, ela protege contra a inflação. A construção civil, se você tem a construção mesmo feita, ela está protegida. Você já tem um imóvel que é protegido pela inflação. O pessoal que se interessa em obra, essas coisas, tem uma sigla que chama CUB. Isso. Né? Explica para o pessoal o que é o CUB. O pessoal ficar atento, porque isso, para quem vai construir, é talvez o principal índice que você tem que estar atento, porque é o valor
Cubo do mês. de construção, né? Isso, é o valor que a gente estima, né? Que é calculado para o mês que a gente tá fazendo. Então, um exemplo. Teve uma época que estava 2.000 o cubo. É isso aí. Então vai variar muito também do padrão da obra. Tem obra de pequeno, médio, tem obra de alto padrão. Então, e também, o que influencia? No acabamento que você escolhe. Dependendo do acabamento, ele vai influenciar 40% do valor da obra. Sim. Entendeu? Então, assim... e, lógico, a forma de executar, né? Se você executar ela bem feita, do jeito que a gente executa, ela gasta um pouco mais que uma obra mal executada, né? Sim. Porque tem mais ferragens, mais armadura, impermeabilização, enfim. O pessoal que às vezes ter um retorno financeiro, e a gente fala porque a gente já construiu também, isso você pode cair numa cilada, pessoal, que é muito comum. Como, por exemplo, comprar um encanamento que não é aquele que é o melhor. Ou usar um cimento que de repente não é aquele que tem um traço, que dá o traço melhor, que traz, porque não sabe ali como que fica o concreto, né? Para concretar ali e tal, os testes que são feitos de traço. E também, vamos supor, tem outras questões, a melhor tinta, que às vezes usado com uma ou duas demão e às vezes você tem que usar 4 demão, e mesmo assim ainda não dá a qualidade que dá a outra com uma ou duas. Então, às vezes você economiza em certas coisas. Vamos falar principalmente essa parte dentro da parede, que às vezes não aparece e o cara quer economizar. E aí se dá um problema? Então, esse é um dos piores problemas que acontece muito, né? Que a pessoa, ela também é mal orientada, né? Por isso que o primeiro passo é ter um profissional na obra. Se ele contratar um profissional, ele não vai deixar você comprar esse tipo de material. Mas se ele compra um material inferior, vai dar problemas depois. Isso é óbvio, né? Então, assim, muitos não vê porque não dá para ver. Só depois que começam a aparecer as patologias, os problemas, né? Eles pensam sempre, quando ele vai fazer para morar, no acabamento, no piso que é bonito, na bancada, na parte estética. Só que o principal não é a estética. O principal é como foi feita a infraestrutura da obra, né? Sim, Rogério, você está falando de patologia da obra, né? Uma curiosidade, o pessoal que está assistindo a gente aqui, eu tenho minha casa, eu estou sofrendo com ela e eu não estou conseguindo sanar esse problema. A Lorna Nardoni Engenharia, ela faz esse tipo de trabalho também para poder ir lá na obra e resolver o problema dessa pessoa que está, estou com uma infiltração ou estou com um problema estrutural aqui na minha casa. Vocês também fazem esse trabalho ou não? Foi até legal que você falou que eu iniciei agora um curso que é especificamente disso, para a gente identificar essas partes ali de patologia. Eu tenho uma experiência muito grande nessa área que eu consigo, observando, eu já consigo identificar. Mas como que a gente faz essa reforma, está sempre reformando as casas, a gente identifica isso. Essa é a palavra correta, reforma, né? Reforma. Então você faz a execução também, nós estamos falando de alto padrão, mas você também faz a reforma. Eu falo isso, sabe por quê, Nelsinho? O Rogério, o pessoal que está assistindo a gente aí, teve uma reforma que ele fez para nós, de um cliente lá do escritório, da Dr. Doc, que eu falei, Rogério, precisava fazer isso, ele tinha um probleminha de um portão basculante que infringiu a lei, ele foi lá, teve que mudar, teve que arrumar a calçada, se adequar. Então, a Lorna Nardoni, ela faz esse tipo de trabalho também, isso que é o legal. E o mais legal disso tudo, o dia que eu falei com ele estava num sábado. Falei, Rogério, cadê você? Você está onde? Está na obra? Tô aqui, rapaz. Eram 6 horas da tarde, no sábado, ele com a equipe toda, passando lá o cimento, concretando. E eu falei, e quando termina? Amanhã. Eu falei, mas amanhã é domingo. Ele falou, não, nós vamos terminar amanhã. Aqui é trabalho, filho. Aqui é e trabalho, é legal isso, né, Rogério? Então a gente vê esse comprometimento da Lorna Engenharia. E eu gostaria que você falasse assim... Eu acho que você teve muitos cases de sucesso na parte da reforma, né, cara? Você começou com a reforma e a reforma tem sido um grande aliado seu desde quando você começou, né? E só lembrando, pessoal, complementando a pergunta do Marcel, que às vezes uma reforma pode ser mais complicado do que você construir do zero. Bem isso, né? Isso mesmo. Inclusive, então, o problema se resolver aqui, o Rogerião tem as manhas. É isso aí. E a maioria das vezes a reforma é causada pela má execução. Corretamente. Então, talvez você não vai nem precisar fazer aquela reforma. Você vai precisar, nesse caso mesmo, eu estou fazendo uma reforma no EcoGarden, que eu só estou fazendo a reforma porque a casa foi mal feita.
Lá no Entendeu? Ecogarden, uma construção nova, porque Por exemplo, Ecogarden é o condomínio Não novo, precisa né? falar quem que construiu nem nada, não Não. é essa a nossa intenção. Mas, por exemplo, que problemas você detectou, por exemplo? A casa ela foi feita há 4 anos atrás. Casa nova. Há 4 anos. E ela teve um problema estrutural na casa, na piscina. Enfim, no fundo da casa estava com um problema estrutural. Começou a ter rachadura, essas coisas? Rachaduras, Vazamento. vazamentos. E ele acionou a outra construtora e eles não arcaram, né? Eu acho que vai para a justiça e tudo mais. E aí ele me contratou para resolver o problema. Então a gente entra para fazer essa reforma, um reforço estrutural, a parte de acabamento, Sim. investimentos em geral. Mas assim, você pode ter certeza, ele está gastando mais para fazer essa reforma do que se fosse para construir. Sim, Então a reforma ela não é barata. sim. Não é só a pessoa entender que ele vai fazer uma manutençãozinha. Se ele não fizer bem feito, ele gasta mais do que E construir. tem outra coisa, pessoal. Às vezes você vai fazer uma reforma, então você vai chamar lá o Rogério para falar, ó, mais ou menos a gente entende que é isso aqui que tem que ser feito, é esse valor e tal. Mas na hora de colocar a mão na massa, acaba descobrindo outras coisas, Sim. né? Acha que o buraco é ali, mas é mais fundo, né? Não, é que às vezes você acha que o problema está só aquilo ali, é só aquilo ali que você tem que resolver. Só que mexendo, você vai acabar de descobrir outras coisas, e às vezes uma coisa que pode ser 3 meses pode virar 6, algo que pode ser 20 pode virar 40. E a Isso reforma mesmo. tem disso. Então, A é reforma, algo, ela por isso tem. que a gente está falando aqui. Às vezes você ter uma pessoa que execute bem, para que você teu imóvel tenha um tempo de vida, né? Sem precisar de grandes reparos. É de suma importância, porque depois, às vezes, você economiza um pouquinho agora, mas divide isso para você ter lá 10, 15 anos de uso sem precisar mexer, né? Que é irrisório. Para você daqui 2, 3 anos já tem que estar mexendo de novo. Né? Então, ó, é uma dica isso aí, hein, pessoal. É isso aí. Então, igual o Marcel falou, o que a gente faz? A gente entra e faz todo o estudo do problema, faz um laudo, se necessário, faz um laudo, encaminha para o cliente, senão a gente faz o laudo interno para a gente mesmo fazer a execução. Faz os projetos estrutural, o reforço que precisa ser feito e faz toda essa parte de reforma. E além disso, o Marcel, que é o nosso parceiro documental, ele sabe que a gente entende muito da lei. Eu me aperfeiçoei muito nisso, até desde a época da faculdade. Então, eu chego na residência, eu já sei tudo que está pela norma ou que não está pela norma, tudo que precisa ser feito para regularizar junto à prefeitura, para depois o Marcel fazer a parte documental. Então, eu não entrego só para o cliente essa reforma, eu entrego ele sem dor de cabeça nenhuma de documentação. Você recebe essas atualizações, por exemplo? Porque às vezes na prefeitura muda bastante, né? Uma exigência, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Antigamente, para você fazer aquelas barras de banheiro, né? De acessibilidade e tal, era Tamanho 70 centímetros. Aumentou para 80. Isso. Sim. Né? E isso às vezes você não percebe, e isso pode dar um problema e dar multa e tudo se você não trocar isso, não aumentar. Eu dei um exemplo assim, mas são detalhes que às vezes você tem uma própria adaptação, readaptação às necessidades das pessoas. A calçada, é o exemplo que nós falamos, a calçada, o portão basculante, abrir para fora, não pode abrir, tem que abrir para dentro. Então, é tudo essa coisa. Porque eram coisas que eram aprovadas antigamente, com mudança da lei. E o mais interessante, né, assim, que muita gente deve estar assistindo, deve estar passando por isso. Ele fez uma obra antigamente, estava justamente adequado àquela lei do ano passado, da época, e agora vai fazer uma reforma numa piscina. Me corrija, Rogério. E daí agora ele tem que se adequar tudo por causa daquela reforma que ele está fazendo agora. É isso, Rogério? É isso mesmo, Marcel. Isso é muito importante que você falou, porque muitos dos clientes ele reclama, é uma das reclamações. Porque ele fez uma reforma, fez uma ampliação e depois tem que adequar a calçada, tem que adequar a área permeável, que talvez ele tirou do projeto inicial. Sim. E ele fala, nossa, mas meus vizinhos, a rua inteira está assim. Só que a lei muda. Então, quem não tá executando, não está fazendo a parte documental, a prefeitura não vai exigir. Ele vai exigir conforme a pessoa vai ter que fazer algum problema ali, fazer alguma adequação. Então, você tem que adequar e vai mudando sempre. Sempre você tem que estar estudando, eu sempre estou estudando para me saber as normas atuais, né? Então, a calçada, chanfro, é coisas que foram existindo depois. As normas vão mudando, acessibilidade, piso tátil. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre estudando para... área permeável. Área permeável. Mas é legal, assim como o Rogério E essa informação vale ouro, viu, pessoal? Vale, não. Rapaz, um exemplo. Estamos com uma obra agora, que o Rogério está pegando, que o rapaz ele tinha uma construção, o antigo engenheiro, arquiteto, demoliu, construiu uma nova casa, e agora nós estamos regularizando essa construção, só que tem que fazer a demolição. Isso 2002, há 20 anos atrás.
E cadê esse alvará de demolição? Daí agora o Rogério está sendo contratado justamente para poder fazer esse alvará e recolher os devidos impostos para baixar junto a matrícula dos imóveis. Conheço um cara que mexe com documentação que é bom. Então, daí precisar. Esse cara sou eu. Mas isso que é interessante. Sempre é interessante a pessoa já fazer a reforma, vai me contratar para fazer a reforma. Uma empresa que vai fazer a reforma, porque muitos contratam empreiteiras e tudo mais, eles não entendem da norma e da lei. Entende, é isso aí. E o que vai acontecer? Ele vai fazer toda a ampliação, vai terminar tudo. Às vezes ele tem área permeável e acaba tirando a área que tem. Sim. Então ele tem um transtorno muito grande depois, na hora que ele vai vender a casa, porque ele vai ter que se adequar junto à prefeitura. Correto. Então ele vai ter que quebrar tudo de novo, vai ter que... E trabalhar multa, dobrado, pessoal, da multa pesada, então além de você ter que fazer, de qualquer forma você vai ter que fazer e gastar com isso também, ainda tem a multa, viu? O Rogério teve um case Se de não fizer, sucesso, claro. né, Rogério? Naquela construção lá que o cliente tinha um prazo bem pequeno para Isso poder... aparece muito pra gente no escritório. Eu faço em média de 5 regularização por mês. Eu acho que a minha empresa é que faz mais em Maringá, né? Que regulariza de direto, regularização. né? Então se torna um case de sucesso direto. Ele tinha um prazo curto, porque se ele passasse daquele prazo, ele tem que pagar a multa, né? E o Rogério conseguiu executar. Esse é o nosso diferencial. Igual eu falei pro cliente, falei pro Marcelo. A notificação, se eu não me engano, era 10 mil, né? Alguma coisa assim, por aí. nesse sentido. Eu falei para ele, cara, e como que eu entendo? Eu já sei de todas as normas, eu sei do prazo, eu sei de tudo. Eu falei, eu assumo isso. Você tem um prazo, eu acho que era 15 dias. Se eu não resolver seu problema no prazo e você levar a multa, eu arco com a multa, eu pago. E o valor do meu serviço é menor que o valor da multa. Sim. Entendeu? Então, pela experiência, pelo que a gente já entende do serviço, a gente consegue dar essa confiança para o cliente e entregar igual a gente entregou no prazo certo, se ele levar multa. Tem várias outras coisas que a gente consegue recorrer. Sabe? isso aí. Como se tiver errado, construído errado, antes de 2017, que a lei foi feita em 2017, a gente consegue entrar por medida compensatória, se ele invadiu o recuo frontal, o recuo lateral. Sim. Se também ele ultrapassou a taxa de ocupação, ou também se ele não tem área permeável e ele vai fazer uma regularização, isso não entra para alvará, obras novas. A gente consegue fazer um poço drenante. Entendeu? Então ele não precisa quebrar todo aquele espaço. Sim. Um exemplo, você tem um terreno de 300 metros, ele tem que ter 10%. Tem que ter 30 metros quadrados. E ele não tem esse espaço mais na casa dele. Às vezes ele construiu tudo, ultrapassou a taxa de ocupação, já ultrapassou de 70% que ele pode construir, e também invadiu toda a taxa, a área permeável. A gente consegue atender tudo isso para ele. A gente consegue aprovar o projeto dele, mesmo estando fora da norma, se for antes de 2017, e fazendo um poço drenante para ele, atendendo a área permeável. Legal. Isso eu faço todo com a minha equipe, e o Marcel viu. Eu faço um poço drenante com um dia. Eu venho com a minha equipe, eu faço poço, eu faço laudo. É uma coisa rápida, prática e um preço também justo, né? E extremamente profissional e importante, pessoal. É isso aí. Isso aí livra você de muita dor de cabeça. Rogério, aproveitando, nós estamos já, puxa vida, o negócio passa e a gente vai... Só queria fazer uma pergunta, viu, Marcelo? Desculpa te interromper, mas você falou muito de estar atento às leis. E novas tecnologias, você está atento também? Até a gente entrevistou Sempre outro dia, isso aí. né? Um pessoal que estava trabalhando com steel frame, Steel Frame, a gente perguntou. E como que é isso, assim? Você também, né, engenheiro, né? Acho que tem que estar atento a essas coisas. Mas Recentemente viajou tudo lá. você está atento a essas novas tecnologias também? Então, Porque eu você tô às vezes sempre- vai pegar pela frente coisas com essas novas tecnologias já, né? pra A gente mexer. sempre tem que estar atento no mercado, né? O Brasil, ele tem uma cultura. Uma cultura passada que ele sempre vai naquela alvenaria comum. Mas só que essas novas tecnologias, como steel frame, ela é uma tecnologia muito boa, só que se for bem feita. Sim. Porque o valor que ela é gasto por uma construção dessa, ela talvez saia maior do que o valor de uma alvenaria comum. Sim. E se ela não for bem feita, ela vai dar um problema tão grande. Então, assim, tudo, né? Desde a alvenaria comum até esse tipo de construção, tem que... E o duro que... Mão de obra qualificada. A mão de obra é o mais complicado hoje, né? Para esse tipo de serviço. Por isso que muitos vão optar por fazer a alvenaria comum. E mais até fácil de você ter a mão de obra qualificada para isso. E a alvenaria comum e até os outros serviços, o pessoal viu que está faltando mão de obra. Sim. Hoje em dia, a mão de obra nessa nossa área, ela está sendo escassa, né? Então, mas só que eu acho uma coisa tão lindo você trabalhar a construção. Eu amo construção. Se você quer ajudar alguém na sua vida, faz obra.
faz construção. Sim. Emprega o nome muito. já fala, né? Emprega muito. Faz a obra. Não sei Faz qual a tipo obra. de obra. A obra Não, do Senhor. não à toa entra governo, sai governo, é algo que não para, né, obra. de ter incentivo, porque sim. emprega muito. Se você quer ajudar alguém mesmo, faz construção, trabalha nessa área da construção, que você vai conseguir tirar dinheiro de um investidor, de uma pessoa que tem muito dinheiro, e ele vai ter uma lucratividade, você fazendo isso ainda, e você vai estar tirando um servente, uma pessoa simples, humilde, que a maioria, hoje nem tanto igual antigamente, mas uma pessoa que só vai depender da força dela, da força de vontade dela, entendeu? E vai estar ajudando muito essa família, famílias carentes e... Acho ajuda que tem um em si, propósito todo nisso o tudo mercado. também, né? Tem. Rogério? Tem um propósito. Eu acho que para você, acho que já a gente até falou sobre isso também, mas é algo que é além do profissional, né? Tem. Olha lá, Tem. o olho do bicho já chega a brilhar também. Eu já passei por isso, já senti. Eu acho que eu nasci, Deus sabe, né? Eu sou muito. Eu creio muito em Deus. Então eu acho que Deus eu tenho esse propósito mesmo de ajudar as pessoas. E eu acho que ainda por isso mais que eu estou crescendo e vou crescer nessa área para me empregar, para me ajudar. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Não dando dinheiro para ninguém, sim, lógico. mas dá o próximo. Empregando. Seu jeito. Você tentar. vai estar ensinando um ofício que é para mim um dos ofícios mais lindos que tem. Você construir uma casa, Sim, construir um lar, um lar, né? Um sonho, né? é um sonho. E fazendo com que isso seja... E isso constrói também a dignidade da pessoa, Sem dúvida. né? E você Poder ajudar falar, a realizar um você sonho, né? está construindo uma casa e você está recebendo por isso, você tem um trabalho, você tem a tua dignidade. E você está aprendendo um novo ofício que você pode também passar para outras gerações. Isso mesmo. Então, além de você estar, claro, passando para ele aquilo que é material, que é um salário, que é aquilo que ele executou, ele está aprendendo o ofício e ele também você está passando esse propósito para frente. Então, isso é louvável, cara. Entendeu? Tem que levar isso em consideração. O Gerão estava falando aqui, queria que nós estamos passando já da nossa... Falamos que ia ser rápido, mas não vai, né, Nelson? Não adianta. Mas É gostoso, é um papo bom. o Rogério, a gente vai longe ainda. Se deixar aqui, a gente vai... Eu queria Mais pegar umas a 2 última horinhas. pergunta para ver com você. Queria saber como que funciona uma obra... Acho que muita gente está vendo a gente agora nesse momento. Ele quer saber um pouquinho como que funciona uma obra financiada. Como que financia? Eu sei que a gente consegue, tanto pela Dr. Doc, que fez o merchan já do escritório, que a gente consegue financiar o terreno com a construção. Então, eu gostaria que você tirasse essa dúvida do pessoal que está assistindo com a gente aqui. Como que funciona essa obra financiada, Rogério? Você podia nos ajudar ou não sei se você pode ajudar o pessoal que está assistindo a gente aí agora. Marcelo, muito legal você ter abordado essa área agora, porque, cara, hoje todas as obras que eu estou fazendo é financiada. Que legal. Eu não Todas. sabia dessa. Por quê? Hoje não vale a pena um investidor ou até a pessoa mesmo que tem um dinheiro aplicado, Sim. está lá rendendo 14% ao ano, Isso. ele tirar para fazer um financiamento, gastar todo o seu investimento. Por quê? Hoje o financiamento está 10% ao ano. Correto. Então vale a pena você deixar, ainda você ganha 4%. É isso aí. E a vantagem é que você pode... Você perde seu medo. Você pode... daqui 10 anos, você tem um sonho daqui 10 anos de fazer a construção e está com aquele medo. E você pode adiantar esse sonho, né? Mesmo você não tendo o terreno, você já consegue fazer aquisição do terreno e construção junto. Então a gente faz toda essa assessoria também, toda a documentação, Legal. junto com o Marcel, para a gente fazer essa construção. Obra financiada. A obra financiada. A gente entrega no mesmo prazo e o mais importante, você paga a primeira parcela só depois que a obra estiver pronta. Então você consegue, sem ter o recurso próprio, fazer toda essa... Pode ser uma obra de alto padrão. Sim. Fazer toda Basta essa ter o construção. terreno. Não, mesmo sem o terreno. Não, você escolhe o terreno. É. Eu quero, sobre esse terreno, eu quero construir essa casa. Rogério, você consegue fazer o estudo do terreno, você consegue fazer a execução da obra para poder financiar desde o terreno como a construção, tudo. E começa a pagar depois dela pronta. Só depois que a obra estiver pronta. Mas Você tem, Só que o financiamento, por exemplo, a pessoa que tem um terreno, por exemplo, eu sou o vendedor do terreno. Você está comprando para o Rogério fazer a construção. Eu já vou receber o valor do meu terreno. Sim. Eu recebo, só que, porém, você tem um contrato junto ao banco. Hoje, quem dá essa única exclusividade é a Caixa Econômica Federal. Então, você consegue fazer o financiamento do terreno e da obra com juros de 10% ao ano. E você Entendeu? tem ali... Legal. Você vai ter um custo que é um juro de obra.
que é um custo pequeno, que é os 10% ao ano também, durante o período da obra, do que você vai... Tem o juro de obra. E a Caixa só vai liberando, Rogério, explica o pessoal também, À medida que liberando o valor do financiamento. Não libera tudo agora para você, o dinheiro total. Ele vai liberar... Eles vão liberando conforme a obra vai sendo concluída. O interessante é sempre você ter 20% desse valor, para você iniciar eu e dar financiei aquele 80, avante. né? É. Isso. Ou se você tiver um exemplo, um FGTS, você consegue Resgatar. sacar esse FGTS para dar aquele início. Ou você consegue até, dependendo, fazer esse saque dos 20% inicial. Isso. Sim. Entendeu? É bem interessante essa modalidade. É porque é o máximo que consegue financiar 80%. 20% você tem que ter. Então, um exemplo, estimativa de gasto é 2 milhões. Então, 20% você tem que ter, 400 mil. 400 mil tem que ter. Tem que ter. E 1.600 você consegue financiar junto ao banco. Legal. Só uma curiosidade, Rogério. O pessoal que quer financiar e quer procurar tanto a Dr. Doc com a gente, quer financiar e executar a obra com você. Eu pergunto uma coisa. A liberação do dinheiro, você vai apresentando o laudo para a Caixa Econômica? Como que funciona essa liberação do dinheiro? É por laudo? Como que é? É assim, a gente tem um cronograma que a gente faz inicialmente para... Entrega para o banco. Entrega para o banco para eles aprovarem, né? Sim. Que é um orçamento inicial da obra. E aquele cronograma, todos os meses, a gente vai fazendo as medições, faz um relatório fotográfico, envia para eles junto, e eles vão pagando conforme porcentagem da obra executada. Entendi. Então, ali a chance também da obra não atrasar é maior, né? Sim. A gente consegue atender Já o cronograma. já é um cronograma que você entrega para o banco, você tem que seguir aquilo lá. Tem que seguir. Show de bola. E você faz esse acompanhamento do início ao fim, Rogério? Do início ao fim. Todas as obras, o ano passado, a obra que eu terminei no EcoGarden também foi assim. Praticamente todas as obras que eu faço é assim. Você está falando das suas obras. Aproveitando o gancho, você executa a obra somente em Maringá? Ou você pode executar em Porto Rico? Como que hoje está você só na nossa região? Só para uma curiosidade para o pessoal que está assistindo a gente. Nós executamos em Maringá e também na região, no Porto Rico, região próxima de Maringá, Paranavaí, tudo que tiver obras nesse entorno da região, a gente consegue relocar o pessoal lá para esse local. Você está em Porto Rico ainda ou já terminou lá? Não, lá a gente não está mais, por enquanto. Deu uma parada agora nesse ano, né? Mas agora... Acho que vai começar a retomar agora vai. Mudou um pouquinho a economia, né? Mas ainda vai... Quem investe em terra não erra, né? É isso aí. Show de bola, Rogerião. Poxa, sensacional e gostoso, ó. Quase 1 hora. Exatamente, falta 2 minutinhos para 1 hora. Rapaz, passou rápido. Passou rápido. Bom, né, Rogério? É gostoso, né? Eita. É isso aí. Bom demais. É o seguinte, pessoal, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Rogério. Deixa os seus contatos aí, Rogério. Passa aí sua rede social. O cara tá bala na rede social, pessoal. Passa a rede social pro pessoal. Lonardone Engenharia, é minha rede social. Tem a rede particular, que é Rogério Lonardone. E tem também o site, www.lonardoneengenharia.com.br, né? E tem também agora o LinkedIn. O LinkedIn, eu vi lá, pô, o cara tá craque no LinkedIn. Estamos nas redes sociais, agora estamos conectados. Rogério Lonardone escreveu no LinkedIn, já acha você lá. Acha. Show, parabéns, isso aí. E acompanha ele lá na rede social, ele tá toda hora lá, divulgando os vídeos, as obras que ele tá fazendo. E é isso aí, Rogério. Muito obrigado pela tua presença aqui na Jovem Pan, junto ao nosso podcast Vendendo Maringá. Nelsinho, meu parceiro de sempre, obrigado, cara. É muito bom estar junto aqui, a gente entrevistando essas pessoas, empresários, que o Rogério é empresário também, querendo ou não, na parte da engenharia, parceiro nosso. E que Deus te abençoe e continue voando, Rogério. Você tem tudo para crescer, você é um excelente profissional. Obrigado, e a Marcel. Entrevista você vê que é boa também, né, Rogério? Quando a gente faz assim, ó, sem script, sem nada, a gente vai trocando ideia, nem coisas, vai falando mesmo. Pouco a gente domina, né? Então a gente não gosta de falar sobre isso. Nem gosta. Mas obrigado, é isso aí, irmão. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, Nelsinho. Prazer revê-lo novamente. Marcel, tô vendo toda a semana e estamos esperando você lá, né? Aguardando voltar lá. Vamos lá fazer uma visita qualquer dia. Lá. Mas obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado à Jovem Pan também pelo espaço. Obrigado, pessoal, todos que estão ouvindo a gente. Vamos seguir a gente lá no Instagram. É isso aí. Rogério, a pergunta final. Por que Maringá? Por que você acha que Maringá é considerada a melhor cidade do país se viver? Eu sou suspeito a falar porque eu nasci aqui. Nunca morei em outra cidade. Sim. E a Maringá, ela, para mim, sempre apareceu muitas oportunidades. Na minha área mesmo da construção civil, é uma área que vem crescendo muito. Então, assim, difícil eu te falar de outra cidade. Que Maringá, para mim, é uma das melhores cidades, né? Hoje foi considerada... É a melhor, não, sim. Nós vendemos Maringá, então é a melhor. É isso aí. É isso aí, pessoal.
Obrigado a todo mundo. Rogério, novamente, muito obrigado. Obrigado a você que está aí com paciência assistindo a gente até agora. Não esqueça de seguir a gente. Vai lá, vem aqui no YouTube, né? Ó. Dá o sininho. Não esqueçam, vai lá na rede social do Leonardone, vai na rede social da Dr. Doc, vai na rede social da Engaville, acompanha a gente, arroba marcel.drdoc. Arroba Nelson B. Júnior. E também arroba Engaville, arroba Dr. Doc, Engaville Imóveis. doutor.doc, acompanha a gente lá. E o Leonardone. Pessoal, muito obrigado. Vendendo Maringá, sigam a gente. É isso aí. Arroba Vendendo Maringá lá no Instagram também. Muito obrigado pela paciência, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau. Valeu.